Agora aqui no Jornal da Manhã a gente conversa com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Alberto Luiz Rolo. Doutor, bom dia. Como sempre, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Bom, professor, essa semana é importante no processo eleitoral porque na quarta-feira termina o prazo para o registro de candidatura, para que os partidos peçam registro de candidatura, e é nesse dia, na quarta-feira, que o PT deve protocolar o pedido da candidatura de Lula. Está previsto, inclusive, um ato lá em Brasília. O partido convocou a militância para uma mobilização lá em frente ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Explica para a gente mais uma vez, doutor, por que essa candidatura não deve ir adiante, por que a candidatura deve ser impugnada? Então vamos lá, Vitor Brown. Só para lembrar, a lei diz que o protocolo é até às 19 horas, né? Isso tudo hoje feito pela internet, eletronicamente, no sistema do TSE, da Justiça Eleitoral. E só para lembrar, a lei da ficha limpa diz que aqueles que forem condenados em segunda instância por determinados crimes, e dentro desses crimes está, né, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, não podem ser candidatos, estão inelegíveis. Agora, a gente já falou algumas vezes, o pedido vai ser feito, é feito eletronicamente, e aí vai caber à Justiça Eleitoral analisar o pedido, e até a data de hoje, a consequência é o indeferimento, não tem outra saída, o pedido vai ser indeferido fatalmente. Professor Vila. Doutor Rolo, bom dia, é Marco Antônio Vila. Perguntar para o senhor o seguinte, quer dizer, como o senhor disse, a inscrição é feita pela internet, é o horário limite, às 19 horas do dia 15 de agosto. A partir dali, a documentação é rejeitada imediatamente quando ela não cumpre o que é determinado pela legislação, ou isso no dia seguinte, no dia 16, quinta-feira, aí sim que vão ser analisados os documentos e a possível impugnação? É assim que funciona? Bom dia, professor Vila. É exatamente isso. O que diz a resolução, né? Depois que o Congresso aprova a lei, o TSE faz uma resolução para esmiuçar, para especificar como é que vai ser feito essa análise do processo de registro. E a resolução diz que a partir do dia 16, como o senhor bem colocou, o TSE, a secretaria, né, os funcionários do TSE vão analisar os documentos, se todos foram cumpridos, preenchidos, anexados. Só para lembrar também, e a Jovem Pan já informou isso, outros candidatos já pediram registro anteriormente, quer dizer, é só o Lula que deve deixar para o dia 15. Então a secretaria do TSE vai analisar essa documentação e vai fazer um relatório. Olha, isso tem, isso não tem, isso está faltando. É possível, se tiver faltando alguma coisa, o TSE então vai intimar esse candidato para providenciar a juntada num prazo bastante curto. E aí vai ser publicado um edital. Eu costumo fazer a comparação lá na faculdade, professor Vila, que é como se fosse um edital, um proclama de casamento. Sim. Então vai ser publicado no diário eletrônico, né? Não é mais papel, no diário eletrônico, e aí esses registros, e este registro especificamente, vai ficar sujeito a impugnações. Quem é que pode impugnar o pedido de registro? Qualquer candidato adversário, qualquer partido adversário, qualquer coligação adversária e o Ministério Público. Então significa que provavelmente vão acontecer, irão existir aí várias impugnações. Eu não acredito que vai ser só uma. E aí são 5 dias, né, a partir desse edital, que aí a gente vai começar a contar prazos, né, professor Vila? Sim. São 5 dias para impugnação a partir da publicação desse edital e depois 7 dias para defesa. Só aí já são 12 dias. Vamos imaginar que esse edital seja publicado lá pelo dia 17 ou 18, né? Só aí já são 12 dias. E aí esse processo vai para um relator é sorteado dentre os 6 ministros, presidente ou a presidente, né, que vai tomar posse inclusive no dia 15, não recebe processo, vai ser sorteado um relator dentre os outros 6 ministros. E aí o relator faz o seu relatório e leva para julgamento. Doutor Rolo, bom dia. É a Vera Magalhães. O PT tem tentado levar ao limite essa estratégia de insistir na candidatura do ex-presidente Lula e pretende, com isso, fazer com que a sua foto esteja na urna eletrônica, ainda que ele esteja já considerado inelegível pelo TSE. O senhor vê a possibilidade disso ser bem sucedido e disso causar algum tumulto maior nas eleições? Oi, Vera, bom dia para você também. Eu não vejo essa possibilidade, Vera. Eu estive, inclusive, a semana passada, aqui 2 dias lá em Brasília, acompanhei a sessão de quinta-feira do TSE, conversei com alguns ministros e a ideia, me parece, é justamente não deixar
para a sociedade brasileira, para os eleitores brasileiros, esse tipo de confusão. Então vamos lá, a lei diz, eu já falei algumas vezes aqui na Jovem Pan, a lei diz que enquanto não terminar o julgamento do registro, o sujeito segue candidato. Daí tem essas consequências de participar de debate, participar de entrevistas, mas essa é uma questão lateral. Só que a mesma lei diz que esse julgamento tem que ser feito nas instâncias da Justiça Eleitoral, nas instâncias ordinárias, né? Que para o presidente da República, candidato a presidente da República, vai ser o TSE. Então, como a lei diz que até o dia 17 de setembro, julgamento de registro de forma definitiva, eu entendo que até o dia 17 de setembro o TSE julgando, né, não tem como o TSE não cumprir esse prazo, o pedido de registro sendo indeferido, o nome dele nem vai para a urna eletrônica. Só para lembrar também, dia 17 de setembro é o último dia para substituir. Então, se o Fernando Haddad for virar candidato a presidente, também tem que fazer esse pedido até o dia 17 de setembro. Ah, mas tem recurso para o STF. Eu sei disso, eu ensino isso para os meus alunos, mas o recurso para o STF não tem efeito suspensivo. É aquilo que a gente chama efeito suspensivo, tem que ser dado lá no STF, e aí não vai dar tempo de conseguir esse efeito suspensivo, porque o dia 17 de setembro é o último dia para julgamento de registro e substituição de candidato. Doutor Rolo, uma questão, são tantas dúvidas, vamos aproveitar para, no bom sentido, explorá-lo. A questão, quer dizer, a propaganda no Rádio TV começa 31 de agosto, certo? Sim, essa é a data. Isso é a data. Então, isso significa, pelo que o senhor falou anteriormente, que vai começar a propaganda do PT no Rádio TV com o Lula, perfeito? Sim. E isso significa que tudo indica que até durante 2 semanas, até mais ou menos 17 de setembro, teremos então a propaganda do Lula como candidato do PT na propaganda gratuita do Rádio e TV, né? Me parece que essa é a tentativa da transferência de voto, né? Sim. Aí depois entra o Haddad, mas a propaganda foi feita pelo Lula. Mas eu vi lá em Brasília, professor Vila, que dentro desses 5 dias de impugnação, mais 2 dias para defesa, a gente fica bem pertinho do dia 31, Sim. Mas me parece que a ideia é resolver essa questão do registro antes do dia 31, até o dia 31, ou bem próximo, quer dizer, se o Lula aparecer na propaganda, vai aparecer 1, 2 ou 3 dias. E sempre lembrando, né, também o PT vem tentando autorização para gravar algum tipo de propaganda mais nova, mais recente, senão vai ter que usar imagens de som, né, e áudio de arquivo. Perfeito, só uma questão, é que é bom explorar, quem sabe. Deixa eu perguntar uma outra questão, só a última, bem rápida, mas é o seguinte, o senhor disse que até o data limite é 17 de setembro para a substituição do candidato, né? Eu queria uma dúvida que surgiu, que eu estava pensando, lembrando numa outra campanha eleitoral, no segundo turno é possível substituir o vice? Aí no caso de morte, né? Quando tiver casos extremos, aí pode substituir. Agora vamos lá. Entre o primeiro e o segundo turno, a chapa já foi eleita, né? Pelo menos os 2 primeiros candidatos foram eleitos. Então, num caso de morte, no caso de falecimento, sim, mas em outra possibilidade, aí fica complicado você levar uma chapa incompleta para o segundo turno. Isso não tem previsão expressa na lei. Ok, obrigado. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o doutor Alberto Luiz Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral, sempre com a gente aqui na Jovem Pan. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? Uma ótima semana, bom dia. Obrigado, Vitor Brown, estou sempre à disposição.